Olá, hoje vamos falar sobre ansiedade. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. 7h30, hoje quarta-feira, 24 de março de 2021. A gente vai receber a incrível doutora Débora Furuno. Ela é médica psiquiatra, mestre pela USP, doutorado pela USP. A gente já fez 2 lives aqui, foram incríveis. Aqui vi que a doutora Débora entrou. Vamos ver se ela vai mandar o convite aqui ou eu que vou mandar. Aqui recebi o convite, doutora Débora. Já vou aceitar em algum com a gente. Olá, doutora Débora. Oi, Rodrigo, tudo bem? Oi. Muito obrigado da gente usar esse espaço mais uma vez. Eu adoro ouvir suas palavras e é um tema que muita gente vai ajudar muita gente. Eu agradeço pelo convite, agradeço ao pessoal que está entrando, Rita, Beatriz, Fia Sobreira, e todo mundo que está entrando aí, Helena, tá? Eu proponho, Rô, que para não cansar o pessoal, que não seja uma live muito longa, porque o tema ansiedade é muito complexo e, e eu proponho nós nos atermos à ansiedade dentro da pandemia, Ah, porque senão a galera fica cansada, né? tá O que ótimo, você tem acha? razão. Você que conhece os seus seguidores, eu não sei. Não, tem razão. Eu até coloquei aqui despertador para as 8h15 para a gente não se perder aqui no horário. É, porque a gente começa a conversar, isso que é gostoso, né? Aí você Ah, vê é, como. o tempo vai passando voando. É, Gente, para quem está aí, a galera que está aí, eu e o Rodrigo, nós nos conhecemos virtualmente e parece que nós somos amigos de infância, né, Mogestan? é verdade. Tem toda a razão. Nossa, eu sou muito grato que você me deu a oportunidade de fazer live quando eu estava começando, apenas na sexta live. E, Ah, e de lá a gente tem uma amizade muito grande. graças a Deus, que Deus te abençoe, que você continue seu trabalho, que eu acho maravilhoso, tem ajudado muita gente, né? E depois o pessoal pega o link aí para o meu Instagram também, porque o que eu e o Rodrigo temos em comum, gente, nós queremos ajudar pessoas, compartilhar conhecimento, É tá? Não verdade. tem interesse comercial de vender nada. Nós pensamos da mesma forma, de que adianta o conhecimento se ele fica na sua gaveta e você não compartilha com as pessoas. É por aí, Perfeito. tá? É exatamente Então, isso. E vamos quem. começar, Rô? Oi, pode Vamos falar, sim, desculpa. vamos sim. Sabe o que eu ia te perguntar? Para a Ah, gente começar, o que é ansiedade? Assim. tá bom. Tem 30 pessoas conosco, tá? Eu vou propor um exercício. Para, inclusive você, Rô, para o que está fazendo, fique em Ah, silêncio. eu tô colocando aqui só o tema, aí eu já vou Ah, parar, peraí. ok. Eu vou começar a live com um exercício, tá? Uhum. De autoconhecimento. Então, gente, eu proponho que quem está nos assistindo, dá uma parada e preste atenção na sua respiração, no seu batimento cardíaco, na sua testa, se está franzida, se está enrugada, nos seus lábios, se estão tensos, no seu corpo, se está tenso em algum lugar ou relaxado. Um pouquinho, alguns segundos, para você perceber você mesmo, a sua mente e a sua alma. Posso te fazer uma pergunta, Rodrigo? Claro. Como é que você está se sentindo? Ah, é muito bom esse exercício. Eu particularmente tenho ansiedade e nessa pandemia, quem tem já acentua e quem não tem pode vir a ter. É um excelente exercício, doutora Débora.
Gente, eu fiz isso é, para que as pessoas entendam que é fundamental conhecer-se. Conhece-te a ti mesmo, né? Então, por que, Rodrigo, eu digo isso? Porque eu pego no meu consultório muitas pessoas com queixas físicas, por exemplo, dor de cabeça, insônia, gastrite, intestino bagunçado, mas quando eu pergunto assim, você se sente ansioso? A pessoa leva um susto, sabe? Porque as pessoas, a impressão que eu tenho, pelos sentimentos, as emoções serem invisíveis, as pessoas não dão muito valor a isso, tá? Perfeito. E a ansiedade, muitas vezes, para quem não está acostumado a lidar com emoções, reconhecer suas emoções, a ansiedade acaba se manifestando através de sintomas físicos ou sintomas mentais, tá? Então, só Perfeito. foi uma dica. Manda as perguntas aí, Rodrigo. Hoje eu tô ansiosa, gente, hoje eu tô ansiosa, tá? Mas não, eu acho legal sair do pedestal e falar. Hoje foi um dia muito agitado e quebrei o dente, estava com dor de dente, tinha a live com você às 7h30, não sabia se ia dar conta. Então foi um dia que eu passei ansiosa. Porém, era uma ansiedade boa, era uma ansiedade produtiva. Oba, vou fazer a live, vou dar o meu melhor de mim, vou ser pontual, né? Essa dor de dente, eu vou tomar um analgésico e bola pra frente. Né? Então, no momento, não me encontro ansiosa, não, Rô, porque as coisas aparecem, resolve, aparece, resolve, aparece, resolve, né? E a ansiedade de véspera, né? A véspera da live, passou porque agora eu estou aqui com você. É Então você terá verdade. vontade. Manda as perguntas. Olha, é, você falou aqui da ansiedade positiva, e aí, como que é diferenciar uma ansiedade normal de uma ansiedade patológica, né? Daqui a pouco eu vou responder a Geralda, que está sempre aqui, a Danúzia também. Camila, Ana Maria, tá? É, gente, é assim, eu preciso voltar à história do Homem das Cavernas, ok, Rô? Para ficar bem. A ansiedade, ela nasce do quê? Do medo. Então vamos pegar um homem da caverna, imaginar esse homem na noite, assim, 8 horas da noite, 7 horas da noite, ele dentro da caverna, com a mulher, filho, ou sozinho, é, preocupado com o que ele vai comer amanhã. Então, preocupação faz parte da vida, tá? Já existia. Quando ele saía para caçar, ele ia com medo, porque ele não sabia com que ele ia se deparar. O medo também já existia. O medo, ele é legal, ele, até um certo ponto, sim, porque ele nos protege, ele nos resguarda do perigo. Por exemplo, você vai atravessar a rua, vem um carro em alta velocidade e você dá um pulo, né? Sim, Até de reflexo, para não ser atropelado. O que foi que te mobilizou para você não ficar de bobeira e ser atropelado? Foi o medo, medo de ser atropelado. Bom, continuando. Quando o homem da caverna se depara com uma situação que ele interpreta como ameaçadora, e isso é importante, tá? O que é ameaçador para mim não necessariamente é ameaçador para você, tá? Eu estou atendendo muita gente que está muito bem, obrigado, em home office durante a pandemia, e muita gente que está super angustiada em home office. Para você ver como é subjetivo o que estressa cada um. Voltando ao Homem da Caverna. Se eu arborizar muito, você me avisa, tá, Rô?
Não, imagina, eu tô adorando. Tá? Então pega o homem, daí de repente surge um urso diante dele. Quando ele se depara com aquele bichão, ele tem duas reações. Eu costumo falar que Deus fez assim, porque eu acredito em Deus, tá? Ele tem duas reações: de lutar, brigar com o urso, matar o urso para o urso virar comida, ou de fugir do urso, Certo. certo? Essas duas reações, elas são norteadas quando o homem da caverna, vamos imaginar que a gente está vendo um filme, a gente congela aquela cena do filme, o homem da caverna diante do ursão, e a gente vai fazer um escaneamento do que acontece no organismo dele, tá? O cérebro recebe a sensação de medo, certo? E Certo. aí ele vai liberar um monte de substâncias. Eu vou falar aqui do cortisol, da noradrenalina, tá? Cortisol é o hormônio do estresse. Noradrenalina é o hormônio que faz você ficar agitado, tá? Então, o que que acontece no corpo desse homem que está lá? Ele vai aumentar o batimento cardíaco, aumentar a respiração, mandar mais sangue para os músculos, aumentar o ângulo de visão dele. Por que que Deus faz isso? Né? Para que ele tenha energia, tá? Para lutar ou fugir, Certo, certo? uma ferramenta Então, também. ferramentas, exatamente. Então, aumenta também o nível de glicose, que é muito importante, né? Para ele Olha, ter energia. Então, aí ele que decide lá se ele luta ou foge. Mas as substâncias de defesa estão liberadas, tá? O que que continua a mesma coisa do homem para a caverna para nós hoje em dia? Exatamente essa reação de alerta. Hoje em dia, não é mais o urso, hoje em dia, são outros fatores de ameaça que nos causam medo. Por exemplo, a pandemia, o medo de ser contaminado, o medo de contaminar, o medo de ficar sem dinheiro, de ficar sem emprego, de não bater as metas porque as empresas estão apertando mais. Percebe que tudo isso é medo, 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 medo. E diante do medo, a nossa fisiologia é igualzinha ao homem da caverna, não mudou nada, tá? O que acontece, Rô? O corpo libera todas essas substâncias, né? Um exemplo do cara de você que ia atravessar a rua e conseguir escapar do carro. O corpo te liberou um monte dessas substâncias e você teve energia, reflexo, para pular. Então é uma ansiedade aguda, produtiva, que te defendeu, te protegeu a vida, tá? Existe, como você falou, respondendo a sua pergunta, quando ela se torna patológica, tá? Quando ela se torna crônica. O que é cronicidade? É você ter ansiedade todos os dias ao longo do tempo. Mesmo que seja uma ansiedade que você não se dê conta. Por isso que eu fiz o exercício no começo da entrevista, porque muita gente está muito ansiosa e não se dá conta de que está ansiosa. Então, chega se queixando: olha, não estou dormindo, quero um remédio para dormir. Não estou comendo, ou estou comendo mais, e principalmente doce. E dentre os doces, principalmente chocolate. Isso é uma outra aula, tá? Que é uma substância que dá aquele alívio temporário na ansiedade que a pessoa está sentindo. Então, imagina, Rô, duas situações. O cara que está em home office. Ele está em home office, ele está sendo cobrado para atingir metas, ele não tem mais o convívio, aquela parte gostosa, desculpa, aquela parte gostosa do cafezinho, do social, ele só tem trabalho. E ele que tem que administrar o tempo dele, porque não tem mais a figura do chefe
que muitas vezes a figura do chefe, por pior que pareça, é de um pai, que dá um norte. Meu, tá muito devagar, tá muito rápido, tá preguiçoso, né? Então, existe essa situação da ansiedade de quem está em home office e não está se adaptando, porque home office, Rodrigo, assim, para quem é rico, milionário, deixa eu tirar um negócio aqui, aquela coisa que uma emissora da TV mostra, artistas em mansões, jogando tênis, na piscina, cada um com seu computador, isso não corresponde ao home office da grande maioria dos brasileiros, que é dividir um espaço pequeno, que é na mesma casa, que é muitas vezes dividir o computador entre eles, tá? Então, isso é gerador de muita ansiedade e tem havido muitos pedidos de divórcio, viu, Rô? Tá? Ah, agora na pandemia tem aumentado, né? Devido, porque a convivência direta lá, muitas pessoas não sabem administrar, estão ansiosas, e quando você está ansioso, muitas vezes você acaba tomando atitudes as quais, impensadas, impulsivas, as quais você vem a se arrepender depois. Então, vai um conselho para a galera aí que está por aqui já, né, do companheiro, companheira da filha, aguenta, porque você não está no seu estado normal de humor, existe uma ansiedade gerada por múltiplos fatores que eu falei. A outra pessoa, que é a classe mais baixa, né, Ru? São as pessoas que têm que trabalhar presencial. Então, vai pedir quarentena para essas pessoas? Essas pessoas, às 3, 4 horas da manhã, já estão com o ônibus lotado para ir para o trabalho. Então, elas estão indo sem distanciamento social, porque não é porque elas não querem, porque é impossível dentro de transporte coletivo, né? Com medo de serem contaminadas, com medo de contaminar os outros, com medo de, saindo do trabalho, chegar em casa e contaminar seus próprios familiares, né? Então, a ansiedade, que é um grau acima do medo, é aí que ela está patológica, Rodrigo, quando ela começa a prejudicar o seu organismo, seja através de dor de cabeça, dor nos olhos, o olho que pisca, a pálpebra que pisca sem querer, muita gente tem isso, boca seca, refluxo, tensão na musculatura, os mais normais, estou falando, mais comuns, tá? Gastrite, má digestão, alteração da menstruação, intestino bagunçado, às vezes está solto, às vezes tem diarreia, alteração do apetite, vai mais para carboidrato, e aí causa ganho de peso, causando ganho de peso, corre o risco de ficar obeso, aumentar a pressão arterial e aí virar grupo de risco para o Covid. Você vê que uma coisa é séria, tá? Então, é isso, essa é a ansiedade patológica, né? É aquela que vai te pegando todos os dias, como se fosse pinguinhos de ansiedade e que você não percebe. Você chega em casa, toma uma cerveja e acha que está tudo bem, mas só que vai dormir, não consegue dormir, ou dorme mal, e está sempre com medo. É isso que eu tenho Perfeito. pego todos os dias. Perfeito, doutora Débora. E pegando o exemplo que você deu lá dos homens da caverna do urso, a pessoa que tem uma ansiedade patológica é como se ela estivesse vivenciando o urso na frente ou uma coisa terrível. Eu gosto de falar com gente inteligente, por causa disso. Ai, Rodrigo, é isso mesmo. É um Olha, ursão na sua frente todos os dias, e sem a só que pessoa saber. sem a pessoa saber. E o pior ainda, né? O Homem da Caverna ainda era o urso real. Nós estamos vivendo com um urso imaginário, né? O urso lá do filme do Leonardo DiCaprio, da Ursona lá, que está com você, que vai com você para sua casa, para sua cama, que acorda com você, tá?
Então, não então, por ser imaginário, por ser invisível, você não detecta e você sucumbe, você fica muito mais vulnerável, porque aquilo lá acorda com você, dorme com você. É, e pegando até um gancho com que eu adoro ver seus vídeos no Instagram, recomendo aqui para Ah, todo mundo obrigada. olhar os seus vídeos, Mas já que avisa que é zoado, que não tem produção, né? imagina, são muito interessantes e quando você falou do que como que é uma consulta com um psiquiatra, né? E normalmente as pessoas vão lá vão no psiquiatra na última opção, né? Se tem dor na cabeça, vai no neurologista, né? Exemplo. Se tá com dor Uhum. nas costas, vai no ortopedista. E aí quando os médicos todos falam que não tem nada, a pessoa vai no psiquiatra, porque é difícil a pessoa acreditar que aquilo é ansiedade, né? Uhum. Ah, então, ó, você acabou de falar, os médicos falarem você não tem nada. Olha que coisa mais dura de ouvir. Imagina Sim. você indo num pronto-socorro, né? Uma baita dor de cabeça, com vários sintomas físicos causados pela ansiedade, né? Fibromialgia é um exemplo disso. Ansiedade ou depressão, tá, Rô? Que eu esqueci de falar. A pessoa, quando submetida a um estresse crônico, ela pode ir para cima, sintomas ansiosos, ou para baixo, deprimir, ou ter os dois ao mesmo tempo, tá? Então, é muito duro ouvir de algum médico, você não tem nada. Não, tem sim, só que é invisível. É, Não, não apareceu no seu raio-x, não apareceu no seu eletrocardiograma, na sua tomografia, mas eu sei o que eu estou sentindo. Eu sei o que eu estou sofrendo, só eu sei, tá? Por isso que eu criei o canal do YouTube, do Instagram, porque o transtorno psiquiátrico não precisa ser doença, a pessoa pode estar passando por um momento difícil, precisa ser medicado, ele é invisível e por isso muitas vezes considerado como frescura. sim. É uma pessoa fraca, sem força de vontade, mimimi, e por aí vai, um monte de ofensas. E aí, quando a pessoa chega ao psiquiatra, ela chega contrariada. Primeiro, ainda existe o preconceito. Eu não sou louca para ir no psiquiatra. Ah, o psiquiatra vai me dar um remédio que eu vou ficar dependente, né? São crenças muito fortes que ainda existem, né? E ela vai brava também, porque ela já passou por vários é, especialistas que falaram você não tem nada, né? E ela chega ao psiquiatra já com, é, meio com bronca de médico, sabe? Assim, meio com uma raivinha de médico. Então, veio um rojão na minha mão aí, e mas a primeira coisa que eu faço com o paciente é valorizar a queixa dele, o olhar, o andar, a posição de cabeça, tudo isso já é um escaneamento, desde a pessoa que está na sala de espera ou na telemedicina que eu tenho atendido, assim, pelo olhar da pessoa, pela velocidade de voz, pela postura, você percebe, tá? E isso, na medicina, na prática da medicina, de modo geral, não passa batido, né? Pede-se exames, 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 e não se olha no olho, tá? Não se Perfeito. pergunta como você está se sentindo. E não acontece muito da pessoa, porque, por exemplo, a pessoa quebra um braço, ela sabe que ela tem que ir no hospital, né? Só que a pessoa que sente ansiedade, ela resiste, né? Ela não vai quando já tá muito agudo. Olha, Rô, tanto ansiedade quanto depressão, tá? É, a pessoa chega quando a coisa agudo, não, porque agudo é quando a coisa aparece na hora, Ah, tá? entendi. Por exemplo, subtipo de ansiedade, que é o estresse pós-traumático, é agudo. Você foi assaltado, no dia seguinte você já está com sintomas, tá? Mas essa ansiedade de pinga-pinga, gotejamento ou depressão, tá? Que vai gotejando, a pessoa chega quando já está por aqui. Os homens, quando está por aqui, tá? E geralmente
levados pelas esposas ou algum colega, porque o homem foi criado para ser forte, machão, e todas essas coisas que a cultura machista, né, Sim. impõe. Então, o homem não está acostumado é, a lidar com a emoção e admitir, assim, estou frágil, estou me sentindo vulnerável, não estou legal. É, perfeito. Você citou agora o estresse pós-traumático. Quais que são as doenças da ansiedade, né? Que eu conheço o TOC, a ansiedade generalizada. Tem Hum. mais algum? Como que funciona? Assim, a coisa em psiquiatria, ela funciona, nós tentamos classificar as doenças através de códigos, né, o CID-10, Classificação Internacional de Doenças, ou o DSM, né, mas o que eu mais uso é o CID mesmo, Classificação Internacional de Doenças, mais para os países europeus, americanos usa mais o DSM. Enfim, são critérios, tá? Que a pessoa tem que preencher para levar determinado diagnóstico. Por exemplo, transtorno bipolar. Para ser diagnosticado como transtorno bipolar, precisa ter isso, aquilo, tá? Isso funciona em congresso, para fins didáticos. Quando eu vou encaminhar um paciente para um outro médico, porque ele se mudou para Santos, por exemplo, né? Então eu mando lá cifrado o diagnóstico. Mas entre nós, psiquiatras, nós sabemos que as doenças, elas, elas se intercruzam. É, então, por isso que na maioria das vezes recebe o nome de síndrome, tá? Porque, voltando à ansiedade, um exemplo da ansiedade. Você tem ansiedade, transtorno de ansiedade. Imagina um guarda-chuvão, chamado ansiedade, que começou com o medo, tá? Começou lá atrás com medo, que se cronificou, tá? É uma ameaça constante. Dentro desse guarda-chuvão, o guarda-chuva não tem várias varetas, Sim. que são as fotos? Cada vareta é um subtipo de ansiedade. Então, a vareta, transtorno de estresse pós-traumático, toque, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de déficit de atenção tá dentro, tá? Transtorno de ansiedade mista. Então, isso, na verdade, todos esses subtipos estão dentro dessa cesta grandona chamada ansiedade. Só que a ansiedade, ela não vem sozinha. Geralmente, ela, ela vem com um quadro depressivo junto, tá? Porque errou, imagina bem, um coração, você abre, você vê os ventrículos, os átrios, toda a anatomia. O cérebro, você abre, é uma broa, certo? Não tem essa distinção, né, anatômica, aqui é a área disso, aqui é a área daquilo. Existe uma tentativa, né, na neurociência de localizar as áreas. Por exemplo, no transtorno de déficit de atenção, já se sabe que é um mau funcionamento aqui do córtex pré-frontal, certo? Mas por isso que os síndromes, os subtipos de ansiedade se entrecruzam, se entrelinham. E eu não gosto de dar diagnóstico para o paciente logo de cara, não, porque a pessoa compra aquele rótulo e falou: ah, então eu sou bipolar. E deixa de falar assim: eu sou a Cristina que tem o transtorno bipolar. A pessoa se apresenta, eu sou bipolar. Não, eu tenho transtorno bipolar. Aí eu sou TDA. Não, eu tenho transtorno de déficit de atenção. Mas eu sou a Débora, tá? Então, a doença mental, só para
para ilustrar, o cérebro, essa broa, vai dar um exemplo, ela não adoece como um todo, tá? Tá aparecendo umas coisas aqui. Ela não adoece como um todo. Existem partes do cérebro, por exemplo, no transtorno de déficit de atenção. A gente sabe que é aqui o problema. O resto está intacto, tá? Na depressão, é uma outra área que está com problema. O resto está intacto. E é isso que eu falo para os meus pacientes. Falo, olha, você tem uma parte do cérebro que não está legal, tá? Mas tem uma parte grandona do cérebro, a maioria, que está legal, que está saudável, que fez com que você tivesse força, tá? Para vir à consulta com o psiquiatra, apesar de todos os preconceitos. Nossa, tá um monte de gente fazendo live agora, tá aparecendo aqui. Então é isso. E cada subtipo, só para complementar, toque é um subtipo? Tá no guarda-chuva da ansiedade? Sim, mas o tratamento é diferente do tratamento do TDA, que é diferente do tratamento de transtorno de estresse pós-traumático, tá? Então, é importante que se entenda esses subtipos, e isso você só vai conseguir conversando com o paciente, vendo o paciente todos os meses, tá? Porque uma coisa é o Rodrigo que eu estou vendo agora, o olhar, a boca, o nariz, a bochecha, né? A postura na cadeira. Outra coisa é o Rodrigo daqui a 30 dias, tá? Vai estar com outro olhar. Eu costumo, isso é uma invenção minha com a anuência do paciente no celular do paciente. Eu tiro uma foto do rosto dele, e do corpo também, da postura dele, na primeira consulta e na segunda consulta, e aonde, através do celular, que a imagem fica com ele, deixo bem claro isso, né? E que ele percebe a melhora. Ele fala, nossa, eu estava assim, Eu já eu tô com estava outra toda cara. largada, e isso é legal, porque uma das estratégias da psicologia positiva, né? Fala, poxa vida, eu tô vendo na foto que eu tô mais bonita, tô mais bem cuidado, tô com outro olhar, tô mais ereto. É por aí, porque não tem exame, não tem raio-x do cérebro, É, né? A não ser na demência, né? Tomografia sim. computadorizada ou ressonância. É, exatamente o que você falou, né? O diagnóstico é muito mais complexo do que colocar um CID ou outro que você citou. Envolve muitas ferramentas, muitas áreas que precisa ser analisado, né? E com calma, né? Com calma, porém, é, com calma, sem você pegar e falar para o paciente, não tem jeito, você está condenado, vou te afastar pelo INSS o resto da vida porque você é inadaptado à sociedade, né? Isso é ser precipitado, isso é ser cruel, né? Agora, o que é urgente é tirar o paciente do sofrimento logo na primeira consulta. Esse é meu objetivo. Então, o que eu explico, olha, a sua história que você está me contando, o exame físico que eu estou vendo, a história da sua família, né? As doenças que você tem junto, diabetes, hipertensão, me levam a ter uma hipótese de diagnóstico de depressão, por exemplo, tá? Desculpa. Ai, coisa da live. Imagina. É um ventiladorzinho aqui. Eu recomendo esse ventiladorzinho. Que salva a gente. Mas então, o paciente vem,
como você falou, ele já passou por uma romaria de médicos, sofrendo. Quando ele chega a mim, ele quer uma resposta, ele quer um alívio para aquele sofrimento da alma dele. E muitos referem assim: olha, eu tenho vontade, morrer agora seria bom, Nossa. tá? E existe uma diferença importantíssima entre ideação suicida, tá? Onde tem planejamento, tentativas prévias, e morrer agora seria bom. O que que significa isso? Assim, olha, que eu queria sumir, porque tá tão ruim, eu tô sofrendo tanto que não existir seria bom. Imagina você lidar com um sofrimento invisível, que não aparece em exame, que um monte de médico falou que você não tem nada, né? E você definhando ali a cada dia, perdendo amigos, perdendo emprego, perdendo relacionamentos, é, perdendo a vaidade, autocuidado. Então eu tenho que entrar com medicações que propiciam uma melhora de imediato. Eu faço isso, tá? Eu associo, eu faço muita associação, muitas vezes eu manipulo remédio de acordo com a massa corporal do paciente, né? Com a descendência, porque descendente de orientais, por exemplo, eles não têm algumas enzimas que os ocidentais têm, né? Olha. Então, isso tem que ser considerado também. Mas a minha promessa, assim, o meu compromisso, no fim da consulta é assim: olha, você vai tomar o remédio hoje você já vai dormir melhor, já vai ficar menos ansioso, em 7 a 15 dias você vai começar a melhorar, tá? E em alguns casos, por exemplo, TDA, transtorno de déficit de atenção, a melhora é uma hora depois, né? E, então, eu sempre faço uma composição de medicações logo de cara, e eu brinco com os pacientes: vou entrar com 2 pés no peito, tá? Para tirar você desse sofrimento. É, e aí o paciente já melhora. Aquela melhora traz para ele a esperança, tá? Ele não fala mais: não quero mais viver, morrer seria bom. Porque uma pequena melhora, sabe? 2 degrauzinhos que ele sobe dessa escada: o humor tá aqui, vai trazer para cá, ou tá aqui na ansiedade, eu vou equilibrar, tá? Isso vai sendo a cada dia. Mas eu já entro com remédio, 2 pés no peito mesmo, para livrar aquilo. Pô, o cara tá sofrendo há meses, tá? Com uma doença que ele não entende, que é invisível, que não aparece em exame. Eu vou esperar 15 dias para entrar com remédio, para esperar e falar para ele: olha, espera 15 dias que o remédio vai fazer efeito. Ele me manda, sabe? Vai, tá? Ele Então precisa de remédio imediato, né? Que com imediato com de efeito imediato, né? que é o SOS, né? Eu procuro não entrar com faixa preta, eu procuro outras alternativas, tá? Mas eu sempre associo logo de cara um remédio que tenha ação sobre a ansiedade, que o efeito seja percebido pelo paciente uma hora depois que ele tomou, que ele durma naquela mesma noite, tá? Então, eu já alivia a ansiedade, já melhora a qualidade do sono, tá? E o restante dos sintomas vão melhorando aos poucos. E isso dá força para o paciente ele perceber que fala: puxa, eu voltei a ser quem eu era antes. Porque é outra coisa que é muito comum também, outra fala muito comum: não me reconheço mais. Eu não sou mais a Débora de antes. Eu era ativa, eu era alegre, agora eu vivo roendo unha, arrancando cabelo, comendo pra caramba, engordei pra caramba, vivo preocupada, não consigo relaxar. É isso. Perfeito, doutora Débora. Aqui, olha, a Danúzia, que está sempre aqui comigo, eu agradeço ela sempre. Ela perguntou: eu estou tomando remédio, mas o medo não passa. Depende de
A qual medo você se refere, Danúzia? Porque medo, eu também tô, tá? Hoje eu tava com 2 meses, meu dente quebrado, né? Olha, E eu tava com medo de infeccionar, né? Na pandemia, no dentista e tal. Mas tive que ir. E tomei vacina, né? Do corona. E apresentei alguns sintomas leves, assim, de um leve resfriado. Então, é um medo normal, justificável, tá? Então, eu queria saber da Danúzia, mais especificamente, assim, que medo é? Assim, Danúzia, um conselho que eu dou para você, querida, procura escrevendo, as coisas ficam mais claras. Olha, eu tenho medo de isso, a tal hora do dia. Geralmente, o medo generalizado, ou o medo de sair de casa, aparece de manhã, na hora que tem que ir para o trabalho, tá? Ou no final da tarde, quando está anoitecendo. São os dois horários picos em que aparece o medo generalizado. Generalizado, que eu digo, é medo de tudo, de modo geral. Tá? Só pensamentos ruins, negativos, tá? Agora, medo de ser contaminado, perfeito, tem que ter medo mesmo, tá? Porque é o medo, voltando, é esse medo de ser contaminado que vai fazer com que você use máscara, use álcool gel, se proteja, tá? perfeito. É, a Geralda também, que está sempre aqui comigo, tem muita pergunta, doutora Débora. Aí a Hum. gente não vai conseguir responder hoje, qualquer coisa a gente faz outra. A Geralda Sim, eu pergunta. já imaginava isso É, e até te propor que o Tadeu está anotando as perguntas, você também está anotando, né? Para o pessoal não ficar no vácuo, não ficar sem as respostas, fazer uma live só com as respostas, é, é uma boa ideia. A, né? a Geralda aqui fez uma pergunta que eu ia te fazer também. Se A existe. Geralda, a Geralda é curiosa, hein? Parabéns, Geralda. Não, a pessoa querer ficar procurando, agora eu vou usar a Geralda e vou parabenizar a Geralda. É por aí mesmo, Geralda. Tem que perguntar mesmo. Não pode ficar com dúvida, não. Pergunta o que você quiser. Não tenha medo de perguntar. Nenhuma pergunta é inadequada. Toda pergunta é porque a pessoa quer saber. Ponto. Não tenha Perfeito. vergonha de perguntar, tá? É, Manda o que ela quer. ela perguntou se existe cura para ansiedade. Existe, Olha que tá? ótimo. É, é. Não vou falar de modo geral, é como eu te falei, tá? Existem pessoas que têm uma predisposição genética, tá? Existem pessoas que nasceram em famílias extremamente ansiosas, ou com violência doméstica, então essas pessoas foram crianças amedrontadas, sempre alertas, porque não sabia de onde vinha a porrada a qualquer hora, tá? Para esse tipo de ansiedade, né, que vem lá, que nasceu lá na sua infância, é, o tratamento é mais longo, né, e eu vou precisar da ajuda de um bom psicoterapeuta. E conheço vários bons psicoterapeutas, né, eu encaminho sempre meus pacientes à ajuda do psicoterapeuta. É um tratamento completo, entendeu, Rô? Agora, por exemplo, a ansiedade o cara que foi assaltado, correu risco de vida, então ele está com estresse pós-traumático, tá? Esse tipo de ansiedade tem cura. Ele vai tomar antidepressivo e um ansiolítico, né? Durante pelo menos, gente, 6 meses, tá? Por que eu estou enfatizando isso, Rô? Porque as pessoas, como eu te falei, eu entro com 2 pés no peito, a pessoa melhora. A pessoa melhora, fala, ai, melhorei, estou bem, abandona o remédio. Ai, Porque não é gostoso gastar dinheiro em remédio.
né? Não Isso é deve ser uma coisa, gostoso, isso deve é ser uma coisa muito, muito comum, né? A pessoa se muito. sente melhor, então, não preciso mais. Aí pode É. voltar pior, né? Volta, pior. Aquele exemplo que eu te dei da ferida, né? Que tá cicatrizando, a pessoa vê que a ferida está aberta. A pessoa vem comigo, a ferida, imagina uma ferida no braço aberto, só que essa ferida é cerebral. Tá com a ferida aberta. Eu entro com a medicação. Essa ferida começa a cicatrizar, começa a fazer casquinha. A pessoa, opa, tá cicatrizando, fazendo casquinha. Bom, para de tomar o remédio. É como se ela estivesse tirando a casquinha da ferida, e aí infecciona tudo de novo, e aí a ferida volta mais brava, porque as bactérias adquiriram resistência. Mesma coisa no cérebro, tá? Cada vez que você abandona o tratamento e larga o tratamento e volta, né, com os mesmos sintomas, e geralmente piores, mais intensos, tá? Foi um machucado que você fez no seu cérebro. Então, mesmo que você vai ficar legal. Isso eu garanto. Então, presta bem atenção, gente. Você está aqui, vamos dar um exemplo da depressão, tá? Ou então a ansiedade. Um exemplo da ansiedade, eu tenho uma ansiedade. O nosso humor, o seu humor está aqui, o seu humor normal, e o paciente vem com humor aqui em cima, tá? Aí, eu entro com a medicação, ele chega aqui. Opa, agora eu tô legal. É esse que eu sou, tá? Aí Não larga. preciso mais de remédio, larga. Aí volta daqui a, no máximo 2 meses. No máximo 2 meses. Com a ansiedade que estava aqui em cima, mais alta ainda, tá? E, ó, olha que pentelho. Ele é ansioso, meu gato esse gato é ansioso. Ele tem TDA. Mas fala, então, assim, existem tipos de ansiedade, falando sério agora, existem tipos de ansiedade que tem cura, por exemplo, um monte que eu estou pegando agora, um monte, eu tenho trabalhado pra caramba com telemedicina, devido à pandemia, a ansiedade devido ao medo do Covid, né, devido à insegurança no emprego, falta de dinheiro, e um monte de coisa que a gente está tendo que se adaptar, porque o mundo mudou de uma hora para outra, né? Sim. Então eu tenho esse tipo de ansiedade que é causado por um fator de estresse bem conhecido. Isso tem tratamento, tem cura, mas vai usar o remédio, vai chegar uma hora que não vai precisar de remédio. Outros tipos de ansiedade, não. Aí tem que fazer acompanhar, tem que tomar remédio, né, para uso contínuo e com acompanhamento, né? Com acompanhamento de psicoterapeuta, e geralmente as pessoas não gostam de fazer psicoterapia, ó. Né? Tem muita gente Muita gente que. não gosta, porque a psicoterapia vai ter dias, você faz, eu faço, né? Sou obrigada a fazer. Vai ter dias que a gente vai sair muito legal, né? Uhul, sou demais. E vai ter dias que vai mexer em ferida doída, que tá lá numa escondida, numa gavetinha, lá no fundo, e a gente vai sair mal. É disso que as pessoas têm medo. É verdade. Ó, Mas aqui a resolve. Geralda, a Geralda falou. Ei, Geralda, já sou amiga da Geralda. É, a Geralda é demais, tá sempre aqui, ó. Obrigado, doutora, excelente. E, e doutora Débora, agora a gente chegou aqui 8h20, 50 minutos de live, então a gente pode marcar para fazer uma próxima live e aí responder as perguntas que teve um monte. Tá bom, Rô. Assim, gente, tá com uma audiência legal, né? Eu peço desculpas. Agora quem tá ansiosa sou eu, tá? Não sei se eu disfarço bem, Rô. Disfarça. É complicado, né? Mas é uma ansiedade transitória, porque hoje é o sorteio de vaga da garagem. Sim, E não existe procuração, eu tenho que estar presente na reunião virtual agora. certo. Nossa, Silvia Popovic entrou ao vivo, eu pensei que. Bom, é, então, eu agradeço a você, Rodrigo, por me convidar. Você é muito gentil, muito inteligente.
Eu me orgulho de ver você, o progresso que você tem feito no seu canal, né? Com perguntas estruturadas, inteligentes, a sua é, entrega às pessoas, sabe? Como fala quando a pessoa é. Esqueci, vou lembrar o nome agora, tá? Daqui a pouco eu lembro o nome. O seu desejo de esclarecer o próximo, de compartilhar conhecimento, tá? Porque a gente sabe que a gente não ganha nada com isso, Ah, tá? sim. Mas o que gratifica é saber que está ajudando pessoas, né? Eu agradeço, gente, o pessoal que estava aí assistindo pacientemente. Peço desculpas por não responder a todas as perguntas, mas eu deixo aqui o meu compromisso. O Rodrigo Morgenstein vai anotar todas as perguntas e nós faremos uma outra live só para responder. O que você Perfeito, acha, doutora Rodrigo? Débora. Eu agradeço os elogios, eu também te admiro muito. Desde o primeiro dia que a gente entrou em contato, eu já gostei muito do conteúdo que você coloca no Instagram, no YouTube. Obrigada. É excelente demais. O Antônio aqui comentou, tem que marcar logo. Muito excelente. Todo mundo tá achando aqui excelente. Obrigada, gente. Assim, eu fico feliz de poder ajudar, porque é aquilo que a gente estava falando no começo, né, Morgenstein? O que adianta a gente ter conhecimento e guardar esse conhecimento só para a gente, mesquinhamente, tá? Dentro da nossa sala de escritório, dentro do meu consultório, só para quem paga. Então, assim, que merda de médico que eu sou, tá? Se eu não faço o mínimo que é esclarecer para promover, prevenir as pessoas adoecerem, tá? Não é Perfeito. elogio, é verdade. Tudo que eu falei sobre você é verdade, Olha, muito tá? obrigado, doutora Débora. Então vamos ter que desligar aí para você não perder a reunião. Tá bom. Gente, um beijo, fiquem com Deus. Torçam por mim para eu pegar uma vaga boa no sorteio, porque eu acredito em pensamento positivo. É verdade, Vaga boa, vaga de garagem boa. com certeza. Ah, Tchau, Rô. tchau, doutora Débora. Adorei demais. Como Eu sempre. também. Como você fica com Deus, querido. Fiquem com Deus, gente. Muito obrigado. Tchau. Tchau, Torce tchau. por mim, torce por mim. Todo mundo vai torcer aqui. Eu vou pegar uma vaga boa. Tchau, A gente. Geralda falou que vai dar certo. Geralda, obrigada, querida. Um beijo, gente. Beijo, doutora Débora. Fui. Tchau, tchau. Tchau, querida.